Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz de Cristo esteja conosco. Quero convidar você nessa noite a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, os versos 12 a 16. Essa carta que é conhecida juntamente com Efésios, Colossenses e Filemão como uma das cartas da prisão. No momento em que Paulo estava preso, provavelmente em Roma, aguardando o julgamento, e que provavelmente culminou na sua morte. Carta esta também que foi escrita à primeira igreja da Europa. Filipos foi a primeira cidade que recebeu uma igreja fora da Palestina. E Lídia foi a primeira convertida nesse lugar, e dando início então a esta igreja na cidade de Filipos, que foi uma cidade fundada pelo pai de Alexandre o Grande, Filipe da Macedônia. E essa carta, queridos, antes de nós lermos o texto, dentre vários propósitos do qual Paulo se propõe a escrevê-la, um dos grandes propósitos é alertar aquela igreja a uma liderança que estava se instalando naquele lugar, uma liderança que vinha do judaísmo, crentes que haviam sido convertidos, que eram judeus, que seguiam a lei de Moisés, e que agora, convertidos ao cristianismo, estavam tentando, ou eles vislumbravam essa vida cristã, mas participando ainda dos ritos do Antigo Testamento, como por exemplo, a circuncisão. Eles ainda estavam apegados à lei cerimonial alimentar, ou seja, eles se abstinham de alimentos que a lei de Moisés ordenava. Eles observavam as festas do Antigo Testamento sem entender que aquilo tudo havia sido completo ou havia sido abolido em Jesus Cristo. Jesus Cristo havia cumprido toda a lei, fazendo com que aquela lei não precisasse mais ser cumprida por todos nós, porque agora o pacto, a aliança era no sangue de Jesus Cristo e não no sangue de animais sacrificados. Era um legalismo que estava tentando se instalar naquela igreja, fazendo com que aqueles crentes tivessem que, de alguma forma, se purificar através da lei, para que eles de fato tivessem um compromisso com o Senhor Jesus Cristo. E essa é a parte que vai nos interessar nesta carta, a parte em que Paulo responde a esses judaizantes que estavam tentando perverter a fé genuína no Senhor Jesus Cristo. E o texto, então, ao qual nós iremos ler agora, é uma resposta de Paulo, é a continuidade de uma resposta de Paulo para aquela igreja que estava sendo seduzida por esses ensinamentos. Filipenses capítulo 3, versos 12 a 16, nos diz assim: Não que eu o tenha já recebido ou já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Meus irmãos, eu estou plenamente convencido de que uma das grandes dificuldades que nós enfrentamos para progredir no relacionamento com Deus é problemas com o nosso passado. Coisas mal resolvidas no nosso passado, uma identidade que nós tínhamos antes de nos converter a Cristo e que ainda nos perseguem e nos acusam constantemente. Relacionamentos quebrados no passado e que ainda não foram reatados. Pessoas que talvez já tenham até falecido sem que você buscasse a reconciliação com essa pessoa. Palavras que você disse para alguém que não deveriam ser ditas e isso até hoje nos acusa. E o nosso passado, quando mal resolvido, ele traz grandes consequências
para o nosso relacionamento com Deus, porque isso nos acusa. O passado, ele tem esse poder, quando mal resolvido, de nos acusar, a ponto de nós, quando oramos, temos aquela noção ou ideia ou sensação de que Deus não está nos dando tanta importância, porque como é que Deus pode ouvir alguém como eu, que fez tanta coisa ruim, que embora seja convertido, mas eu ainda tenho muitos problemas com o meu passado, com pessoas, com situações, e que eu preciso deixar embora, mas não consigo. Esse texto fala muito sobre isso, sobre como nós devemos lidar com a nossa identidade pré-Cristo. Como nós devemos lidar com aquilo que nós fizemos, especialmente de errado, mesmo no momento em que nós estamos numa aliança da graça e de perdão no Senhor Jesus. Se você tem algo no seu passado que você ainda não consegue deixar para que você progrida na fé, eu peço que você preste muita atenção nessa exposição dessa noite, e eu espero muito no Senhor que você, a partir dessa noite, deixe o seu passado para trás. Deixe o Senhor Jesus tomar conta desse passado. Deixe o Senhor Jesus tratar o seu coração para que você possa prosseguir. E é o que Paulo está dizendo, prosseguir para um alvo. Entrando já na explanação do texto, queridos, Paulo inicia uma outra etapa do seu argumento contra esses falsos judeus, contra esses falsos cristãos, na verdade, que estão tentando perverter essa fé. Paulo, no verso 12, ele diz: não que eu o tenha já recebido ou tenha obtido a perfeição. O que Paulo, então, está trazendo para explicar tudo isso que ele está afirmando aqui? Paulo disse algumas coisas nos versos anteriores e que nós precisamos saber que coisas foram essas para que ele começasse essa parte do texto dizendo: não que eu tenha já recebido ou tenha obtido a perfeição. Como eu disse, essa é parte de uma argumentação que Paulo está seguindo, que começa lá no capítulo 3 ainda, no verso 2 em diante. Mas nós vamos ler apenas verso 3 em diante. Paulo está dizendo para que aquela igreja tenha cuidado com os maus obreiros, esses que querem perverter a fé genuína. E Paulo diz: porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Ou seja, aqueles judeus, os judaizantes, estavam com tanta confiança na lei, ou seja, eu jejuo tantas vezes por semana, eu sou circuncidado, eu dou esmolas, ou seja, eu sigo a lei tão perfeitamente que eu me glorio em mim mesmo. Ou seja, eu sou tão bom em mim mesmo que as outras pessoas parecem nada diante de mim. E era esse tipo de conduta que esses judaizantes estavam tentando imprimir naquela igreja, para mostrar para os cristãos que, apesar do sangue de Jesus, eles ainda precisavam da circuncisão, das regras alimentares, das festas, dos jejuns. Tudo isso para eles era necessário, e eles se gloriavam nisso. E Paulo vai dizer o seguinte: bem que eu poderia, continuando a leitura, verso 4, bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Aqui Paulo está dando aquela famosa carteirada. O que é a carteirada? Vocês sabem com quem vocês estão falando? Paulo recorre a esse tipo de argumento para mostrar o quanto aqueles judaizantes estão se dissimulando. Paulo está se mostrando alguém que conhece bem o que eles estão dizendo, e no final dessa parte, Paulo vai dizer que isso nada vale. E a partir do verso 5, então, Paulo vai nos dizer que ele pode se gloriar ainda mais, porque ele é circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim,
deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Paulo então está se lisonjeando. Paulo está mostrando para eles que se eles podem se gloriar na carne, ele também pode, porque ele é tudo isso. Ele é um judeu que realmente se avantajava sobre todos aqueles da sua idade. E se eles poderiam se gloriar na carne, na lei, em seguir os mandamentos, Paulo muito mais. Só que Paulo vai dar uma outra indicação no verso 12 em diante. Ele vai dizer que ele não encontrou ou ele não alcançou a perfeição. Que perfeição é essa, queridos? A perfeição que a lei exige. Aqueles judaizantes estavam com a falsa impressão de que eles estavam num nível de perfeição muito alto. Eles atingiram um nível de perfeição aos quais a igreja só atingiria se eles realmente continuassem seguindo a lei de Moisés. E Paulo vai dizer isso. Embora eu tenha sido tudo aquilo, embora eu tenha sido esse judeu exemplar, eu não alcancei a perfeição. Ele explica nesses versos que, embora ele tenha sido tudo isso, a lei não tem essa prerrogativa de nos levar à perfeição. Essa perfeição não existe, queridos. A lei, o próprio Paulo vai dizer que a lei ela nos acusa. A lei mostra a santidade de Deus enquanto ela denuncia o nosso próprio pecado. E não é para que a gente se lisonjeie quando seguimos a lei, porque Jesus Cristo vai dizer que ninguém segue a lei perfeitamente, porque se nós olharmos para alguém com desejo impuro no coração, isso já é um adultério. Esse é o peso da lei. Ninguém consegue seguir a lei. E Paulo continua dizendo que essa ideia de não atingir a perfeição nesta vida demonstra um senso de autocrítica que Paulo tem. Paulo tem um tremendo senso de autocrítica ao perceber que o seu passado era daquela forma, mas entender que o seu presente também não está envolvido em perfeição. Toda aquela justiça própria que é vinda do judaísmo, do mau judaísmo, Paulo reconhece que ele não tem. Porque perfeição é uma condição de alguém que não comete nenhum tipo de erro. É uma justiça própria. E certamente nós conhecemos pessoas que nunca estão erradas, não admitem os seus erros, não têm condições ou não têm a disposição de pedir perdão por aquilo que faz de errado contra nós, contra outras pessoas. Senso de justiça própria. Ou seja, eu sou tão bom que as pessoas não têm o direito de me cobrar. Às vezes isso é algo interno. Às vezes a pessoa nem pensa, nem acha que pensa dessa forma, mas age como tal. Porque quando é confrontado, quando é cobrado por uma atitude que teve no passado, a pessoa não aceita de forma nenhuma. E Paulo está quebrando essa ideia de perfeição nesta vida. Paulo está dizendo que nós não alcançamos essa perfeição aqui e que nós devemos ter um senso de justiça não baseado na lei, não baseado naquilo que nós podemos ser, mas naquilo que Cristo nos possibilita ser. E essa é a primeira indicação desse texto. Paulo tem um alto senso. Paulo sempre faz essa autocrítica da sua vida para dizer que ele não é perfeito, para dizer que nós não precisamos ser perfeitos ou acharmos que somos perfeitos, porque nós não somos. Nós nos ferimos constantemente, nós lutamos uns contra os outros constantemente, nós divergimos em família, mas nós não podemos perder, queridos, essa visão de que nós precisamos progredir, precisamos nos avaliar constantemente, abandonar o senso de autojustiça, baseado naquilo que nós achamos que somos. A segunda parte desse versículo 12, Paulo não quer só saber que algo precisa de mudança. Paulo entendeu que ele não tem a perfeição, mas Paulo também entende que a simples análise não é o suficiente.
Ou seja, eu sei que eu não sou perfeito, mas tudo bem. Um dia eu vou ser, mas enquanto isso eu vou continuar sendo dessa forma. Mas Paulo coloca uma necessidade de se tomar atitudes em relação a tudo isso. E a parte B desse versículo diz: embora eu saiba que não sou perfeito, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Paulo não se contenta em saber que precisa de mudança. Paulo não apenas se contenta em dizer, não, eu sou assim mesmo, e eu vou ser assim até morrer. Eu sei que eu sou dessa forma, mas é assim que Deus me fez. Ainda por cima nós culpamos a Deus por isso, né? Deus me fez assim, eu vou ser assim mesmo. Isso é terrível, queridos. Cristão que pensa dessa forma não entendeu o Evangelho e a mudança que o Evangelho traz. De forma que Paulo vai dizer que enquanto eu não sou perfeito e eu não serei perfeito nesta vida, eu preciso tomar algumas atitudes, e a atitude que eu tomo é prosseguir para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. E aqui, queridos, nós nos deparamos com aquilo que nós chamamos de propósito de vida. E você sabe qual é o propósito da sua vida? Pelo que você está vivendo hoje. Qual a sua meta principal de vida? Por que Deus colocou você neste mundo? Será que você tem um propósito na vida? Ou se Deus colocou você nesse mundo simplesmente para você nascer, crescer, morrer e só isso? Paulo está nos dizendo que há um propósito de vida. Nós não estamos nesse mundo apenas de passagem, ou estamos nesse mundo apenas fazendo um turismo, desfrutando de alguns privilégios que o cristianismo nos dá, uma relação com Deus íntima, conhecimento da verdade bíblica. Mas Paulo vai nos dizer que, apesar de não sermos perfeitos, há um propósito de vida a ser perseguido. Nossa meta de vida, nosso propósito, o propósito pelo qual Deus nos colocou nesse mundo, não é ser rico, primariamente, não é ser bem-sucedido profissionalmente, não é se casar, não é passar num curso dos sonhos, não é ser uma pessoa melhor nos relacionamentos, porque isso tem muito, especialmente na virada do ano. Sempre no dia 31 de dezembro a gente promete, esse ano eu vou ser uma pessoa melhor. Esse ano eu vou fazer aquele curso, esse ano eu vou estudar mais, esse ano eu vou melhorar no meu casamento, esse ano eu quero casar, comprar uma casa, ser rico, eu quero... Diversos sonhos são feitos na virada do ano. Mas nossa meta de vida não é essa. Embora tudo isso seja plausível, mas isso é secundário. Paulo vai nos dizer no capítulo 3, versos 7 e 8, que aquilo que ele vislumbrava como riqueza, o seu passado como algo valoroso, a meta de vida de Paulo vai nos dizer que o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como um refúgio para ganhar a Cristo. A meta de vida de Paulo, queridos, é conquistar aquilo para o qual ele também foi conquistado, conquistar pessoas para o reino, conquistar vidas para o Evangelho. Essa deve ser a nossa meta principal da nossa vida. Isso quer dizer que você agora precisa ser um pastor, você precisa viver como um missionário, fazendo missão, vivendo do Evangelho? Claro que não. Se isso for a meta da sua vida, se você tem um chamado para isso, amém. Mas saiba que você pode desempenhar essa meta de vida, essa missão de Deus, onde você está plantado, no seu trabalho, sim, lá no seu trabalho, na sua faculdade, na sua vizinhança, na sua família. A nossa meta de vida é conquistar terreno para o reino de Deus, fazer parte da missão que é a missão de Deus, de fazer discípulos,
aonde nós estamos plantados. Deus te colocou exatamente onde você está, exatamente no seu emprego, nessa família que você nasceu, na vizinhança que você está, foi para que você realmente tivesse a meta de vida de levar pessoas a Jesus Cristo. Quando você entende esse propósito de vida, o ser bem-sucedido profissionalmente, o se casar e os diversos outros sonhos que você tem são apenas complementos para a sua vida. São coisas que Deus vai te dando, mas que não são o principal. Porque o principal é o reino de Deus. Então, Paulo vai nos dizer justamente isso. Nós precisamos ter uma meta no presente, que depende daquilo que nós deixamos de ser no passado. E é interessante porque o verso 12 também mostra que Paulo utiliza uma expressão de que ele foi conquistado. Paulo foi conquistado por Cristo Jesus. E essa conquista é algo que nos mostra que o Senhor Jesus se apossou de Paulo. Paulo trocou de Senhor. Paulo servia a um Senhor e agora ele serve a outro Senhor, que é Cristo Jesus. Paulo nos mostra que, sendo esse o alvo de servir a Deus desta maneira, ele nos mostra de onde nós saímos também. De onde Paulo foi tirado, queridos? Qual foi o passado que Paulo deixou para trás? O que foi que Paulo teve que deixar para trás para que ele realmente pudesse seguir adiante, seguir com a sua consciência tranquila, com o seu coração limpo? Paulo não vivia dessa forma antes, mas foi através do chamado de Jesus Cristo que Paulo começou a viver uma vida mais pura e simples no Evangelho de Jesus Cristo. Paulo foi tirado, queridos, da justiça própria. Paulo tinha muita justiça própria. Paulo achava que, como fariseu, ele era um bom servo de Deus porque ele cumpria toda a lei. E ele achava que cumpria a lei, o que na verdade não era. Ninguém pode cumprir a lei, mas Paulo era assim. Paulo foi tirado de uma cultura, aquilo que nós chamamos de cultura do desempenho. É aquela cultura que o fariseu vivia, de quanto mais ele fizer, mais abençoado ele é. Talvez a gente viva nessa cultura, de quanto mais a gente fizer para Deus, mais abençoado a gente vai ser. E aí a gente começa a escrever metas no nosso caderninho, que talvez até sejam plausíveis, mas metas mais parecidas com uma empresa do que, na verdade, de estar com Jesus Cristo. E a gente ouve diversas vezes na nossa caminhada cristã, aqueles desafios do tipo: vamos desafiar a cada irmão a trazer outra pessoa para a igreja. Vamos desafiar os irmãos a lerem a Bíblia o ano inteiro. Vamos desafiar a igreja a ser assim ou ser assado. Quando na verdade, queridos, quando nós precisamos de desafios para viver para Cristo, quer dizer que Cristo não é o nosso centro. Quando nós precisamos de desafios para viver alguma coisa, quer dizer que aquela coisa não é tão valiosa para nós. Você precisa que alguém te desafie todos os dias a tomar banho? Espera-se que não. Você precisa que alguém te desafie todos os dias a escovar os seus dentes? Espera-se que não. De verdade. Espera-se que não. Porque isso faz parte da sua vida. Porque isso faz parte da sua rotina. Isso é o que você é. Então, quando nós vemos que o que Paulo era, essa cultura do desempenho, que é a cultura do desafio, é porque é uma cultura que não vem de um coração rendido. Se eu preciso ser desafiado, queridos, a viver com Cristo, eu preciso pensar muito na minha condição. Se eu preciso ser desafiado para ler a Bíblia, se eu preciso ser desafiado para falar de Jesus, meus queridos irmãos, que tragédia de evangelho nós estamos vivendo. Isso quer dizer que Cristo não faz parte da nossa rotina, porque desafio é algo esporádico. E Paulo, nesse momento, está nos mostrando que Cristo o tirou dessa cultura do desempenho, de ser desafiado, de sempre querer fazer mais
para ter mais de Deus. E o fariseu era assim. Mas Paulo, queridos, ele foi tirado de uma situação de ódio. Quer ver como Paulo foi tirado de uma situação de ódio? Que o ódio nutria o seu coração e isso para ele estava tudo bem? Abra comigo a sua Bíblia lá em Atos capítulo 26, versos 11 até o 14. Veja o que estava permeando o coração de Paulo antes de Cristo. Aqui Paulo está discursando e explicando quem ele era antes do Evangelho. Ele diz assim: muitas vezes os castiguei, ou seja, os cristãos, os seguidores de Jesus Cristo, por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar, e demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, os perseguia. Com estes intuitos, parti para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho fora, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. A figura aqui, queridos, de Paulo é de um touro bravo, de um touro que está com o seu coração cheio de ódio, porque a palavra dele mesmo diz que ele estava enfurecido. E Jesus vai dizer para ele que é muito difícil, é uma dura coisa, o recalcitrares contra os aguilhões. Recalcitrar aqui é uma expressão de alguém que cuida de gado, onde ele está ferroando o boi para que o boi faça o seu serviço e o boi está se remexendo, está lutando contra aquele ferrão. E na medida com que ele luta contra o ferrão, aquele homem que está cuidando dos bois o ferrou ainda mais. E Jesus Cristo está comparando Paulo a esse touro. Paulo, não adianta você recalcitrar. Não adianta você, com esse coração cheio de ódio, ficar recalcitrando contra mim. Isso é inútil. Você já é meu. E esse é o ódio que Paulo tinha no seu coração, de onde ele foi tirado. Quantos de nós aqui não estamos com o coração desse jeito, queridos? Quantos de nós não estamos aqui enfrentando aquela amargura tremenda no nosso coração? Contra os nossos pais, contra os nossos filhos, contra o nosso cônjuge, contra o nosso patrão. Quantos aqui não estão nutrindo sentimentos de amargura, recalcitrando contra os aguilhões, se ferindo, enquanto que Jesus está nos estendendo a mão e dizendo: vinde a mim, vinde a mim. E o texto nos mostra ainda que Paulo foi tirado desse contexto, mas ele tem algo a fazer. E o que ele deve fazer agora? Paulo, ao invés de perseguir a igreja, Paulo agora tem que levar pessoas à igreja. Paulo, ao invés de matar cristãos, ele tem que agora fazer com que cristãos surjam. Ao invés de fechar igrejas, Paulo agora está abrindo igrejas. E isso demonstra que saber o que nós somos no passado faz com que a gente viva diferente no futuro. Saber que você foi um mau filho, saber que você está sendo um mau marido ou uma má esposa, faz com que você queira ser daqui para frente alguém diferente. Porque senão o evangelho não faz o menor sentido para você. Se você é o mesmo com Cristo, aquilo que você foi antes de Cristo, você não está entendendo o evangelho. Verso 13, Paulo reitera o que ele afirmou antes e acrescenta algumas coisas mais. Verso 13, Paulo diz que ele não julga haver ter alcançado aquela perfeição da lei e ele não espera que isso aconteça. E, além de saber que essa perfeição não vai ser atingida, Paulo sabe qual é o seu propósito de vida. Seu propósito de vida é conquistar.
conquistar pessoas para o reino de Deus, onde quer que ele esteja. Mas Paulo também sabe como ele vai alcançar esse propósito. E aqui também nós precisamos entender isso. Como que nós vamos alcançar esse propósito de deixar o passado e seguir para frente? Primeira coisa, queridos, primeiro lugar que Paulo vai nos mostrar é que esse passado realmente, quando não tratado, esse passado de pessoa cheia de ódio, esse passado de um filho rebelde, de um marido ruim, de uma esposa ruim, de filhos que não obedecem aos seus pais, de pais que levam seus filhos à ira. Esse passado, queridos, ele precisa mudar. Quantos aqui, queridos, não precisam deixar esse passado todo para trás? Aquele perdão que você não deu, aquela pessoa amarga que você era, que feriu tanta gente, aquelas mentiras que você vivia contando, aquele orgulho que a gente tinha de ser duro, de falar assim, não, eu sou assim mesmo, eu cresci assim, eu vou ser assim. Quando na verdade isso tudo é um pecado, isso faz com que a gente adoeça. Passados que foram baseados em relacionamentos abusivos, passados, queridos, que foram baseados em relacionamentos quebrados pela inimizade, pela desconfiança. E como eu disse, pessoas que talvez já tenham até partido, sem que a gente se reconciliasse. E eu quero te dizer nesse momento, se você tem algo a resolver com alguém, faça isso, antes que essa pessoa ou você mesmo parta. O Senhor Jesus nos dá essa oportunidade de reatarmos relacionamentos. Isso faz toda a diferença para nós, porque o nosso coração vai ficar leve, porque a nossa vida vai ser mais leve, a nossa vida com Cristo vai ser mais prazerosa. Nós talvez tenhamos vivido passados de agressões, de mentiras, e Paulo está nos dizendo tudo isso. Deixa tudo isso para trás, isso não vale a pena. Tudo isso que eu vivia antes, como judeu, como fariseu, nada disso me serviu. Tudo isso foi um atraso para a minha vida, e se eu estivesse vivendo nesse judaísmo até hoje, eu estaria atrasado, eu não estaria seguindo em frente na carreira cristã, e é a mesma coisa que nós temos que viver hoje. Se você continuar vivendo a mesma vida de amargura de antes, a mesma vida de rebeldia de antes, meus irmãos, meu querido irmão, você não vai progredir no seu relacionamento com Deus. Não passe mais nenhum dia da sua vida dessa forma. Resolva o seu passado, deixe o seu passado para lá, para trás. Como Paulo diz, eu me esqueço do que eu fui e sigo adiante. Paulo então vai mostrar que até quando nós somos traídos, quando uma traição é cometida contra nós, até sobre isso nós precisamos passar por cima e prosseguir na nossa caminhada cristã. Isso porque todo esse passado, queridos, ele ofusca o brilho que é o Senhor Jesus Cristo. Está na hora de deixar o seu passado embora. Está na hora de você resolver que o seu passado não pode mais te ferir. Está na hora de você perdoar aquela pessoa que não te pediu perdão. Está na hora de você procurar aquela pessoa que você feriu para pedir o perdão. Porque você precisa seguir em frente. Porque você tem um alvo pela frente. E faça isso. Esse esquecendo-me, quando Paulo fala, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, esse esquecer não significa que você não vai mais lembrar de nada, você vai ter uma amnésia e que você vai esquecer de tudo mesmo. O esquecer aqui nesse contexto é fazer com que o seu passado não te fira mais, fazer com que aquela pessoa que te feria antes não tenha mais esse poder sobre você, fazer com que o poder que você tem de ferir os outros possa deixar de existir.
porque senão nós vamos viver uma eterna vida cristã rasa, sempre no raso, sempre nas coisas elementares, nunca nos aprofundando no conhecimento, no relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. Mas seguir em frente também, queridos, requer um alvo bem definido, e Paulo vai nos dar esse alvo. Além de se esquecer daquilo que nós fomos e deixar tudo para trás, nós precisamos avançar para as coisas que diante de nós estão. Paulo não vai conquistar a perfeição, e nós também não iremos aqui nessa vida, mas nós vamos buscar a santificação diária. Santificação diária. Nós não iremos mais dar lugar à nossa ira, nós não iremos mais difamar os nossos irmãos, difamar o nosso próximo, nós vamos refrear a nossa língua, nós vamos deixar de mentir, nós vamos deixar de cobiçar, nós vamos deixar de adulterar, nós vamos deixar de ser avarentos, nós vamos deixar a imoralidade sexual. Isso é seguir adiante, queridos. Isso é seguir em frente. E na dependência de Deus, nós vamos conseguir chegar nesse nível. Na dependência de Deus, nós vamos conseguir chegar a viver uma vida digna do Evangelho. E além de nós conseguirmos ser pessoas dessa forma, o que para os nossos relacionamentos vai ser ótimo, e para nós também, olha como a misericórdia de Deus, ela trabalha. Viver uma vida aqui dessa forma já vai ser muito bom, mas Deus ainda nos promete algo ainda melhor, que é o prêmio da soberana vocação de Deus. Que prêmio é esse? Nós vamos habitar na Nova Jerusalém. Isso arde o seu coração? Isso faz o seu coração arder de desejo de estar na Nova Jerusalém com Jesus Cristo? Não vale a pena nós mudarmos aqui, não vale a pena nós nos reconciliarmos aqui, não vale a pena deixar o nosso passado para trás e fazer com que as nossas feridas, aquela ferida que a gente sempre está arrancando a casquinha para não cicatrizar, essa ferida tem que ir embora. Essa ferida tem que ser curada, para que a gente viva feliz, queridos. Deus está nos dando a oportunidade hoje de viver feliz, de viver um evangelho leve, e Ele ainda está nos prometendo que, lá no final, tudo vai ter valido a pena. Tudo vai ter valido a pena, porque a Nova Jerusalém nos aguarda. Soberana vocação que Paulo fala aqui é a eleição, a predestinação. Deus, de modo soberano, escolhendo quem Ele quer para estar com Ele na Nova Jerusalém. Você quer um motivo maior para deixar o seu passado para trás, querido? Você quer um motivo maior para deixar toda aquela amargura do passado para trás, com um alvo tão grande como esse, com a possibilidade de trazer mais gente para o Evangelho? Mas a gente tem tanta facilidade de se apegar a coisas pequenas desse mundo, que a gente deixa de enxergar as coisas grandes, as coisas que realmente são valorosas. E eu quero dizer para você, olhe mais para as coisas do reino de Deus e menos para as coisas deste mundo. O mundo vai sempre nos constranger, as pessoas vão sempre estar nos ferindo, mas isso não pode mais nos definir, porque nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. E o verso 15, Paulo vai encerrar o seu argumento, 15 e 16, e parece que Paulo vai se contradizer aqui no verso 15, porque ele afirma uma coisa no verso 12, e parece estar afirmando outra coisa no verso 15. No verso 12 ele diz, não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição. Ele reconhece que não é perfeito, mas no verso 15 ele diz, todos pois que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. Ora, Paulo, por que Paulo coloca essas palavras nessa mesma condição? Uma dizendo que não atingiu e outra dizendo que já atingiu. A diferença entre as duas palavras, queridos, sendo a mesma, no entanto, é que a primeira palavra do verso 12, essa perfeição, é uma perfeição em todas as áreas da vida. Uma perfeição que só Jesus conseguiu, porque Ele era Deus, porque Ele era perfeito. E a segunda utilização que Paulo faz dessa palavra perfeição é maturidade.
Ou seja, vamos trocar a palavra perfeito por maturidade. Todos, pois, que somos maduros, tenhamos este sentimento. Essa maturidade, ela pode ser alcançada aqui. Uma maturidade que deixa o passado para trás, uma maturidade que se reconcilia, uma maturidade que está disposta a perdoar, uma maturidade de entender que ninguém aqui é perfeito, que vamos errar uns com os outros, mas nós somos irmãos, lavados pelo sangue do mesmo Deus, iremos habitar no mesmo lugar, e se nós vamos habitar no mesmo lugar pela eternidade, nós precisamos nos reconciliar aqui. Não que lá nós vamos ter algum tipo de problema, mas é grandioso demais o que nós vamos viver, queridos, para nos apegar a coisas tão pequenas. Verso 16, então, Paulo vai fechar o seu raciocínio, dizendo que se alguém não concorda com tudo isso, se alguém acha que não é necessário tudo isso, deixar o passado para trás, seguir adiante, levar pessoas a Cristo, se tem alguém aqui que não concorda ou não aceita ainda essa palavra, Paulo vai dizer, verso 15, na verdade, se pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Se você pensa diferente, não é a palavra de Deus que está errada, mas o Senhor vai esclarecer isso para você no momento certo. E siga, apesar de não concordar, apesar de não aceitar, verso 16 nos diz, ande de acordo com aquilo que você já alcançou. Se você não concorda comigo, se você ainda não está pronto para viver esta palavra, não pare no Evangelho, não pare de seguir a Cristo, não pare de lutar pelo Evangelho, pelo reino de Deus, prossiga com o que você já tem, e Deus vai te esclarecer na medida com que Ele achar que é necessário. E eu quero concluir essa palavra, queridos, dizendo o seguinte, não seja alguém que tenha justiça própria, não seja alguém que não gosta ou detesta ouvir uma palavra de confronto, de repreensão, de admoestação. Quem não gosta de ouvir admoestação é porque tem justiça própria, porque acha que é perfeito demais para as pessoas chamarem a atenção dela, porque acha que ninguém tem o direito de me cobrar absolutamente nada, porque todo mundo é um bando de hipócrita também. Quem tem justiça própria vê no outro a hipocrisia que ele acha que não tem. E quando ele enxerga o outro como um hipócrita que está querendo corrigi-lo, ele sempre vai se manter na defensiva. Ele nunca vai achar que precisa progredir. E queridos, muitas vezes quando as pessoas falam algo para nós, de que nós somos talvez arrogantes, de que nós somos talvez pessoas que são hostis, que precisam ser mais abertas, gentis, pode ser que tudo isso seja verdade. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar que quando alguém te considera hostil, arrogante, talvez você seja mesmo? Talvez eu seja mesmo? Então, sempre que nós nos depararmos com algum tipo de confronto, de admoestação, pare um pouco, pense, será que eu sou isso mesmo? Pode ser que eu seja assim e muito mais, porque ainda habita em mim um velho homem que conflita, que luta contra o Espírito Santo de Deus, e esse velho homem tem essa força ainda em nós, e ele tem esse poder. Então não tem essa justiça própria, queridos. Se alguém chega para te admoestar, agradeça a Deus por isso, e queira mudar através do Espírito Santo. Outra coisa, persiga o alvo de levar pessoas a Jesus Cristo. Que essa seja a meta da sua vida, onde quer que você esteja. Nós estamos vivendo num mundo, ou nós vivemos num mundo, como Paulo diz, em Efésios capítulo 2, um mundo em que está morto, do qual nós também estávamos, porque Ele nos deu vida enquanto nós estávamos mortos. Hoje nós temos vida, e tendo vida nós temos responsabilidade de levar vida às outras pessoas, o genuíno Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E por último, queridos, deixa o seu passado lá, para de sofrer pelo seu passado,
O seu passado de pecado não te define. O passado que você vivia numa arrogância não te define mais. O perdão que você deveria ter recebido de alguém ou dado para alguém, se você não tem mais condição de fazer isso, deixa para trás. Que a gente não sofra mais pelo nosso passado, mas que ao invés de sofrer pelo passado, a gente deixa ele lá e siga em frente. Porque o seu passado não te define. O que te define hoje é uma nova identidade em Jesus Cristo. Porque se você ficar apegado com o seu passado, se você ficar sofrendo pelos relacionamentos do passado, você está desvalorizando cada gota de sangue do Senhor Jesus Cristo que pingou naquela cruz por você. Portanto, eu quero te dizer, há uma mudança a ser feita no presente. Há uma santificação que precisa ser feita constantemente em nós. E na medida com que nós nos santificamos diariamente, o nosso passado de pecado precisa ficar lá, para que nosso alvo, os nossos olhos estejam fixos na nova Jerusalém, onde o Senhor Jesus está nos esperando. Quem não quer estar lá? Eu fico imaginando quando nos encontrarmos com o Senhor Jesus pessoalmente, porque Ele está pessoalmente lá, Ele está em carne e osso lá. Quando nós nos avistarmos com Ele e pudermos dar um abraço nele. E assim como Tomé, que foi desafiado por Jesus Cristo, e aquilo foi um desafio mesmo, toca aqui na minha ferida. Isso é real. Essas feridas aqui é o que possibilitam a sua cura. As feridas nas mãos e nos pés e na cabeça de Jesus, todo o seu corpo, toda aquela ferida, todos aqueles açoites, foi para que nós tivéssemos uma vida diferente, queridos. Se aposse dessa vida e abandone aquele passado que você talvez carregue como uma corrente. Nós não fomos criados para arrastar correntes na nossa vida inteira, mas em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. E somos livres de todo o nosso passado pecaminoso, onde nós éramos feridos e como um instinto nós feríamos também. Vamos deixar tudo isso para trás. E que todas as nossas feridas sirvam hoje para curar os outros. No nome de Jesus. Pai, obrigado, porque a sua palavra é muito terapêutica. Obrigado porque o Senhor mostra que nosso passado não tem poder nenhum sobre nós, porque o Senhor Jesus naquela cruz aboliu na sua própria carne toda a lei, todo o pecado, e hoje nós só precisamos viver com o Senhor. Assim como os seus apóstolos, ó Pai, foram reconhecidos como pessoas que andaram contigo, pelo simples fato de terem uma mensagem, nós também queremos ser reconhecidos assim, como pessoas que estiveram com o Senhor. E isso é o que nos define, a nossa identidade em Cristo Jesus, e não nosso passado. Por isso eu te peço que o Senhor nos transforme a cada dia, e que as nossas feridas não mais doam, que as nossas feridas não mais nos incomodem, mas que elas cicatrizem, e que as cicatrizes nos façam ter a capacidade de curar outras pessoas. Para a honra e glória do Teu nome que oramos assim. Amém.